vamos adiantando aqui. Você pode abrir sua Bíblia comigo, por favor. Em João, no capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Verso 16. Você já deve até conhecer esse texto. Já alguns sabem ele decorado. Como dizia no interior, de có e salteado. Mas eu quero trazer algo para você, através disso que está aqui nas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só o que a Bíblia está dizendo, que Deus amou de uma forma tal o mundo que Ele deu o seu Filho. Isso me mostra que quando Deus Ele dá algo, Ele dá com um propósito. E quando Deus deu o seu melhor, que era o seu único filho, não era qualquer coisa, não era um dos seus filhos, mas era apenas o único filho que Deus tinha. Quando Deus plantou o seu filho, Deus plantou esperando receber uma colheita. A Bíblia diz que Ele deu de uma forma, Ele amou de uma forma tal que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morresse, mas tivesse vida eterna. Deus teve uma expectativa na colheita. É claro, sabemos que a única expectativa de Deus não estava na colheita, mas também Ele sabia que haveria uma colheita naquilo que Ele estava plantando. Ele plantou o seu Filho, queridos, em amor. E sabe, a gente sabe que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Deus nos fez assim. E nós somos a imagem e semelhança de Deus em muitos aspectos. Somos espírito como Deus é. Nós também temos a fé do tipo de Deus. Nós temos o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Nós temos tanto de Deus, irmãos. Nós temos a paz de Deus. Nós temos a alegria de Deus. E sabe uma coisa que nós também precisamos expressar? A generosidade de Deus. Sabe, nessa noite eu quero te estimular, te encorajar a manifestar a sua semelhança, a sua imagem de Deus. Como você é, assim como seu Pai é. Você mostre isso nessa noite através da sua generosidade. Fazendo isso através da entrega dos seus dízimos, das suas ofertas. Mostrando ao Senhor que você o ama ao ponto de dar algo que cabe a você. Dar algo que você possui. Assim como Ele amou de uma forma tal que deu. Que você demonstre o amor de Deus. E o amor a Ele também sendo generoso, dando algo a Ele. Sabe, quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo parte do plano de Deus, porque Ele deu para salvar a humanidade. Deus deu o seu Filho para salvar o mundo. Quando nós damos algo no reino de Deus, nós estamos dando para nos associar com Deus no projeto de salvação do mundo. Então que nessa noite você faça isso com consciência, faça isso com alegria e com a generosidade que é própria daqueles que são filhos de Deus. Como Deus é, nós também somos. Como Deus ama, nós também amamos. Como Deus dá, nós também damos. Amém? Então você pode fazer isso através dos envelopes que estão aí espalhados pelas nossas cadeiras. Se você for fazer em dinheiro e em espécie. Se você preferir fazer com maquineta de cartão de crédito ou débito, nós temos também lá atrás as nossas tesoureiras à sua disposição. E se você preferir, for mais moderninho, como a gente costuma falar, tem aqui o Pix na tela para você fazer através dessa transferência instantânea também. Você que está em casa acompanhando o nosso culto, fazendo também o seu culto ao Senhor, apresentando aí da sua casa, por algum motivo você não pôde estar aqui, faça parte desse momento também através do QR Code que aparece na sua tela ou pela transferência via Pix, aí com o nosso CNPJ. Você só não precisa perder a oportunidade de demonstrar ao Senhor a sua generosidade e a associação que você tem com Ele no projeto de salvação da humanidade. Amém? Vamos fazer isso com consciência nessa noite. Você está pronto? Se você vai fazer através de envelope, levanta o seu envelope, vamos orar. Se você vai fazer por outro mecanismo, levanta sua mão, vamos orar juntos. Pai amado, aqui estão nossas sementes, aqui estão, Pai, as nossas demonstrações. Através dos bens que têm chegado às nossas mãos, nós queremos nos associar ao Senhor, Pai, no que diz respeito a salvar a humanidade. Nós queremos demonstrar, Pai, a Tua semelhança, a Tua imagem em nós, dando como o Senhor dá, sendo generosos como o Senhor é, amando como o Senhor também nos amou primeiro, Pai. É assim que nós fazemos isso nessa noite. Consagramos aqui esses valores apresentados ao Senhor e declaramos eles sendo bem administrados e produzindo, Pai, nessa terra muito mais do que aquilo que nós conseguimos ver e pensar agora, mas que nós já podemos crer, porque confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, você está convicto disso? Amém. Então vem fazer isso com alegria em nome de Jesus. Estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo na fé.
descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe. Sua graça me abençoou, sou herdeiro seu. E quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia, glória a Deus. Diga: pela fé, eu conquisto tudo. Aleluia. Queridos, nós vamos ter mais um breve momento de adoração ao Senhor através da música e em seguida nós vamos nos preparar para recebermos a ministração da palavra, amém? Nós vamos ter hoje a presença aqui, como eu já mencionei antes, do apóstolo Guto Emery. Ele vai trazer uma ministração da palavra ao seu coração. Abra mesmo aí de forma bem próxima daquilo que Deus quer que você realmente esteja pronto para receber. Ele que é o apóstolo, para você que não conhece, ele é o presidente do nosso ministério, é também o diretor nacional do Rema, casado com Suelen Emery, é pai de várias meninas que eu não vou lembrar os nomes todos agora por conta do nervosismo. Também é avô do Augusto, bebezinho de 1 ano, que é a coisa mais linda desse mundo. E ele também congrega lá em Campina Grande, no Verbo da Vida, naquela cidade. Também trabalha no Ministério Verbo da Vida e tem ao longo desses anos trazido tantas vezes instruções preciosas àqueles que pertencem e que fazem parte do nosso ministério. Eu tenho certeza que vai edificar a sua vida também. Receba com muita alegria, com muito amor e com muita honra, porque realmente é precioso tê-lo aqui conosco. Amém? Vamos adorar um pouco mais ao Senhor, em nome de Jesus. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Minha boca se encheu de riso e os meus lábios de gritos de júbilo. O Senhor restaurou minha sorte e é por isso que eu me regozijo. Pela fé entrego a Deus o meu Isaque, o meu riso como um sacrifício vivo, na presença onde a alegria reina e nada falta, e nada falta. Deus sempre proverá, Deus sempre proverá. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, 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 sobrenatural.
ofereço como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo, te ofereço o meu riso como um sacrifício vivo. Ha, 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 ha. Diante das circunstâncias, diante do problema, nós decidimos. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha cura. A alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural e sobrenatural, é além do que entendemos, sobrenatural, 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 sobrenatural. A alegria do Senhor é a minha, é a nossa força. Aleluia. Alegria do Senhor é a minha provisão sobrenatural, sobrenatural. Aleluia, aleluia. Você pode levantar as suas mãos para o céu e aproveitar essa atmosfera onde Deus se move sobre as nossas vidas. Aleluia, Pai, nós queremos reconhecer a Tua presença no nosso meio, Pai. Sua presença se faz manifesta, Pai, e nós Te louvamos, Pai. Cremos, Senhor, que o Senhor fará um rebuliço santo nesse lugar, mas nos deixará mais parecido com Cristo Jesus. O desejo do nosso coração, Pai, é ser efetivos naquilo que você tem nos chamado para fazer. Que o Senhor nos use nessa noite, Pai. Que você possa fazer a sua vontade. Que você ande, percorra, faça a sua vontade sobre a vida dos nossos irmãos. Enquanto nós nos preparamos para receber a sua poderosa e santa palavra, Pai. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe. Glória a Deus. Você pode sentar um pouco. Glória a Deus, irmãos, que bênção poder estar aqui esses dias, né? Chegamos aqui ontem, né? E tivemos já um momento muito precioso, bem singular com os seus pastores. Você gosta dos seus pastores? Amém. Eu também, viu? São gente boa demais, gente. Se eu morasse aqui, eu ia me congregar aqui, ia ser pastor auxiliar do pastor Fábio, né? Pelo amor de Deus. Você, quando perde um culto na igreja, você não acha que perdeu uma coisa grande demais? Aquela sensação, rapaz, perdi uma coisa grande, né? Pronto, é como eu estou me sentindo quando não venho tanto aqui, né? Perdi uma coisa grande, né? Aqui é bom, irmãos, que lugar maravilhoso, viu? Cidade linda, né? Quente, mas é boa, né? Minha roupa encolheu aqui, ó. Mas é porque eles estão me tratando tão bem, né? É muita comida boa aqui, coisa boa, gente bom, generoso, cheiroso, né? Todo mundo bonito, todo mundo chique, né? Tem um irmão lá de Angola, o nome dele é Maluta, na verdade ele é do Congo. E toda vez que eu encontro ele, os congoleses, irmãos, os angolanos, eles gostam de se ataviar. Eles falam ataviar, né? Eles andam bem brilhosos, bem bonitos, né? Quando eu encontro com Maluta, eu digo, Maluta, você tá chique, hein?
Ele disse, eu vou melhorar, bispo. Então, se eu disser que você está chique, diga, eu vou melhorar. Amém? A gente vai melhorando a cada dia, né? Que bom, irmãos, que bom que a gente está aqui e a gente pode celebrar. Certa vez um irmão estava a gente tem o rema no presídio, né? E um dos nossos irmãos foi lá no presídio pregando para eles lá e disse, irmãos, eu estou sentindo que vocês hoje estão tão presos. Eu digo, mas estava no presídio, né? Aí, assim, o outro foi lá e disse assim, irmãos, eu estou muito feliz de que vocês estão todos aqui. Eu digo, rapaz, que coisa estranha, né? Mas amém, irmãos, que bênção poder estar aqui, viu? Quero mesmo reconhecer a bondade de Deus. Eu acredito que eu estou chegando numa fase maravilhosa da igreja, aqui em Teresina. Eu vi as fotos como esse lugar era, irmão, eu vou dizer, esse povo é doido, viu? Você veio antes desse lugar estar transformado assim? Uau, parabéns para você, viu? Porque se eu chegasse aqui, eu digo, não, isso aqui não pode ter sido esse lugar, né? Eu vi as fotos, o pastor Fábio foi me mostrando, a gente deu uma caminhada na igreja. Irmãos, está ficando muito bom, mas infelizmente a gente não vai ficar aqui. Esse é um santo problema, né? Que a gente vai ter, né? A gente vai crescer, vamos estender mais, avançar. A visão é grande, Deus vai te usar poderosamente, Deus vai te abençoar, vai te enriquecer em todas as áreas, vai te dar favor que você mesmo vai ficar impressionado, né, por causa dessa palavra, porque você está nesse lugar, nesse ambiente, é um ambiente propício para você crescer, e é isso que Deus vai fazer, amém, queridos? É o desejo do nosso coração também, de que todas as coisas conforme o que Deus quer, coopere para vocês, tá bom? Estamos orando por vocês. Quando também tiver oportunidade, dá uma passadinha lá na terrinha, lá em Campina Grande. Amém? Bom demais. Queridos, você sabe que a palavra de Deus é a nossa bússola, né? É aquele lugar onde a gente procura amparo, alento, socorro, fortalecer nosso coração. É a palavra de Deus. Algumas pessoas falam assim, mas se eu tivesse vivido ou estivesse no tempo que Jesus estava fisicamente presente, eu me livraria desse problema, mas a gente sabe que não é assim. Pessoas muitas vezes empurraram Jesus, tocaram em Jesus, não receberam nada dele. Aquela mulher que estava com fluxo de sangue, ela tocou em Jesus de uma maneira diferente. Então, dele saiu o poder. Então, a gente precisa mesmo tocar na palavra. Jesus não está fisicamente aqui, mas a sua palavra faz o mesmo papel. Amém? Nós temos que acatar essa palavra no nosso coração para ela poder fazer efeito nas nossas vidas. Agora, queridos, é tão interessante, não abra lá não, a gente vai passar bem rapidinho. Lá em Mateus capítulo 22, 29, versículo 29, Jesus dizendo para os fariseus, né, dizendo assim para ele, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Você acha que Jesus iria falar alguma coisa para alguém que ele mesmo não faria? Jesus não iria falar, vocês estão errados porque não conhecem, se Jesus também não conhecesse. Jesus conhecia as Escrituras, Jesus entendia a palavra de Deus. Em Lucas, no capítulo 10, abre lá comigo bem rapidinho, há uma passagem interessante que a gente vai discorrer sobre ela, Lucas 10, deixa eu abrir aqui no meu. Versículo 25, diz assim, eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, que está escrito na lei, e como interpretas? A isto respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondestes corretamente, faz isto e... Faz isto e o quê, irmão? É uma passagem interessante, porque Jesus ele responde a uma pergunta que foi feita a ele com duas perguntas. O que está escrito na lei
e como você interpreta. Saber o que está escrito é importante, irmão, mas interpretar bem o que está escrito é mais importante ainda. Se nós não temos o entendimento, a gente vai complicar a nossa vida. Agora, nesse texto aqui, a gente vê algumas coisas que Jesus coloca. Saber que está escrito é importante, interpretar bem o que é importante, mas fazer o que está escrito é mais importante ainda. Porque se você sabe onde é que está na lei, e se você interpreta bem, mas você não faz, você deixa de receber a bênção de Deus em manifestação na sua vida. E, queridos, eu volto a dizer novamente, Jesus sabia exatamente o que estava escrito na lei. Jesus tinha entendimento de Deus. Jesus não errou porque ele conhecia as Escrituras. Desde o seu nascimento, irmãos, ele foi orientado nas Escrituras de como proceder, de como andar. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 4. A gente vai ver uma passagem de Jesus, Lucas 4. Cadê Lucas 4? Lucas 4, quando Jesus foi tentado e ele fala para o diabo, ele diz para o diabo, está escrito, está escrito, está escrito por 3 vezes, ou dito está, no versículo 12. Quando chega no versículo 14, quando ele volta, no poder do Espírito Santo, regressou para Galiléia, no versículo 14, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ele ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantando-se para ler. Então, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou a Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu as Escrituras, a Escritura que acabais de ouvir. Olha que ousadia, irmão, de Jesus. Olha que coisa Jesus fez na sinagoga. Jesus, ele se levantou para ler, deram um livro para ele, e ele procurou, porque se ele achou, ele procurou, Isaías, a passagem que ele queria, e ele leu, e ele diz: hoje se cumpriu as Escrituras. O que eu quero falar hoje é se cumprindo as Escrituras na sua vida. Amém? Quando a gente entende, irmãos, que a gente precisa fazer algo para que a palavra de Deus se cumpra, a gente vai fazer as coisas na nossa vida, tomar as decisões diferentes. E é bem verdade que, às vezes, a gente joga a responsabilidade nas costas de Deus. Deus é responsável por tudo que acontece na minha vida. E se é de Deus, vai acontecer. Eu não sei se você já ouviu a frase de alguém dizendo assim: rapaz, se não está dando certo é porque ainda não é o final, mas quando chegar no final tudo vai dar certo. Queridos, isso aí não é verdade não, porque eu já vi muita gente esperando o final dar certo e não deu para elas, porque elas não tomaram uma posição. Amém? Tem muita coisa que é dita que parece ser verdade, mas não é, irmãos. Não sei se você já viu uma frase também dizendo: olha, se você não vem pelo amor, você vai vir pela dor. Deus vai trazer de alguma maneira, parece ser verdade. Deus não traz ninguém por dor, irmão. É por isso que Ele levantou a igreja, para pregar para você vir antes da dor chegar. O diabo, ele quer a sua destruição, não é Deus que faz nada disso. Mas quando a gente não dá ouvido a Deus, a gente vai terminar pegando um caminho errado. E pegou o caminho errado, as dores chegam. Você entende? Mas Deus nunca quis que ninguém passasse por dor. Pelo contrário, para que você não passasse por dor, Ele deu o seu Filho unigênito para morrer por você. Aquele escrito de dívida que havia contra nós foi cravado na cruz. Eu não devo mais nada a ninguém, irmão. Eu não devo mais nada ao diabo. Amém? Mas Jesus, Ele encontrou a passagem que Ele queria. E Ele disse, essa passagem, Ele disse: hoje se cumpriu na minha vida o que acabais de ouvir. Que você diga hoje: vai se cumprir essa passagem na minha vida. Amém? Agora, queridos, quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa de como foi que Jesus chegou aqui.
Jesus tinha um roteiro, como você também tem um roteiro. A palavra de Deus é o roteiro para você. Nós não estamos desamparados, irmãos. Vamos ficar desamparados se nós não dermos ouvidos a Deus. E quando eu digo dar ouvidos a Deus, eu digo primariamente, dar ouvidos à Bíblia, dar ouvido à palavra, primariamente. Depois você pode dar ouvido àquela testemunho interior, né? Depois você pode dar ouvido a outras pessoas, mas primariamente, irmãos, é ouvir a palavra de Deus, ouvir o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Jesus tinha consciência disso. Quando a gente vai ler Mateus, a partir de Mateus 1, 22, uma frase é repetida na Bíblia, até Mateus 8. E essa frase é a seguinte, ó: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Essa frase se repete em vários capítulos da Bíblia, em vários versículos. Em Mateus 1, 22, uma virgem se conceberá, para que se cumprisse o que fora dito. Em Mateus 2, 5, nascerá em Belém, para que se cumprisse o que fora dito. Mateus 2, 15, morará no Egito, para que se cumprisse o que fora dito. Em Mateus 2,17, sairá do Egito, para que se cumprisse o que fora dito. Mateus 2,23, vai morar em Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito, e será chamado Nazareno. Em Mateus 3,15, foi batizado nas águas para que se cumprisse o que fora dito. Mateus 4,14, foi morar em Cafarnaum para que se cumprisse o que fora dito. Chega em Mateus 8, 16, 17, chegada a tardinha, trouxeram muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, para que se cumprisse o que fora dito. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus perseguiu o plano de Deus para a vida dele. A família favoreceu Jesus, porque enquanto ele não tinha idade para decidir, a família tinha consciência do que Deus queria fazer na vida daquele menino. Sabe, queridos, eu vou te dizer para os pais aqui, para que se cumpra o que Deus falou a respeito da sua família, você tem que trazer seu filho para a igreja. Aleluia! Você tem que criar esse costume santo de vir para a igreja. Havia um costume em Jesus. Ele se acostumou, ele tinha um hábito, ele vinha para a igreja. Sabe, queridos, é bom a gente estar na igreja, porque aqui é um lugar de salvação, aqui é um lugar de libertação, aqui é um lugar onde Deus promove tantas coisas boas para a gente. Agora, se Jesus precisou perseguir o plano de Deus, morar onde Deus queria, viver com quem Deus queria, irmãos, você acha que aí com a gente vai ser diferente? De jeito nenhum. Não está escrito onde a gente vai morar, assim, Teresina, ou João Pessoa, ou Campina Grande, ou nada disso. Mas você tem que ter consciência de que você precisa ouvir a voz de Deus para si mesmo. Saber tomar as decisões, e a gente não toma as decisões, irmãos, para a nossa vida, baseando em vontades, ou vamos dizer, baseando em vantagens naturais. Tem muita gente que considera mais as coisas naturais do que as coisas espirituais. Uma certa vez o pastor Bud falou comigo sobre isso. E eu estava numa igreja, uma senhora chegou para mim e disse: olha, Deus me promoveu, me deu uma bênção, eu vou para uma cidade e vou receber 3 vezes mais do que eu recebi aqui. Passei num concurso. Eu disse: que bênção, irmão. Eu disse: eu vou orar pela senhora, venha domingo. Que bênção, eu quero dar o seu testemunho lá na igreja. Mas ela tinha que sair da nossa igreja. Uma vez o pastor estava na igreja, essa irmã chegou para o pastor Bud e disse assim: pastor Bud, olha, Deus tem me abençoado por causa dessa palavra. E eu recebi uma proposta de emprego, passei num concurso, vou para uma outra cidade. O pastor: é mesmo? Ela disse: eu já falei com o pastor Guto, ele vai orar por mim, vai ser uma bênção, pastor. Aí o pastor Bud olhou para ela e disse assim: tem uma igreja que possa pregar a mesma coisa que a gente prega aqui, lá onde você vai? Ela disse: pastor, a cidade é pequena, eu acho que não tem não. Ele disse: pois não é de Deus não. Irmão, ele era Tramontina, corte rápido. Ele não alisava. Se ele precisasse dizer a alguém, ele falaria aquilo, não mandaria recado. Ele disse: pois não é de Deus não, não vá.
Ela diz, mas pastor, é porque eu vou ganhar 3 vezes mais. Às vezes tem vantagens que são desvantagens. Tem coisas que parece ver com a embalagem do que a gente quer, mas o prejuízo é grande. E a gente precisa, de alguma forma, ter consciência do mundo espiritual, do que Deus está te dirigindo. E ele disse assim, olha, não é de Deus, não vá. E ela ia obedecer a quem? A mim ou ao pastor Bud? Claro que era o pastor Bud. Ela terminou não indo. Meses depois, ela precisou dessa palavra, irmãos, porque entrou numa situação de saúde e ela reputa que só foi salva por causa da palavra que estava recebendo. Só ficou curada por isso. Talvez se ela tivesse ido, a gente não tinha internet, não tinha nada naquele tempo, ela não teria assistência da palavra. Queridos, a assistência da palavra vale muito para você. Eu quero te dizer, irmãos, essa igreja existia aqui. É uma plataforma de salvação para você e para a sua casa. Você pode pensar assim, mas pastor, você está falando porque eu sou pastor. Não, é só porque eu sou crente. Crente crê. Eu criei minhas filhas, irmãos, dentro da igreja. E eu não permito que ninguém fale da igreja. E qualquer igreja que seja, igreja não se deve falar mal. Porque é um lugar de salvação. E sabe, queridos, eu nunca tive problema com minhas filhas, porque eu criei elas dentro do departamento infantil. Você vê como o mundo está, vê o que tem passado nas TVs, vê o ataque com respeito às famílias. A gente tem que ter consciência, irmão, isso é um lugar de salvação. Você trazendo seus filhos para cá, você protege sua família, protege sua vida. Amém. Eu viajo muito, irmãos, eu vou te dizer, eu viajo muito mesmo. E muitas vezes, quando eu chegava em casa, minha filha dizia, pai, vamos me deixar na igreja. Eu moro a 12 quilômetros da igreja onde eu congrego, né, lá em Campina Grande. Eu ficava, mas rapaz, eu estou cansado. Não vá hoje não. Mas depois eu me lembrava. Depois eu tenho que pegar ela de novo. Então já era mais tarde, eu cansado. Aí eu dizia, não vá hoje não. Ela, rapaz, é porque eu tenho um compromisso. Eu digo, não, vamos, eu vou deixar você. É trabalho, irmãos. Eu vou te dizer, é trabalho deixar o filho num lugar e depois voltar para pegar. Quando a gente tem a condição para isso. Né? Se não vai, vai de ônibus, vai de alguma coisa, mas vai. Né? Porque é pior você ter que pegar seu filho numa boate. É pior pegar num lugar onde ele está na sarjeta, embriagado, cheio de drogas. E eu dou graças a Deus porque elas decidiam ir para a igreja onde eu podia saber que ela estava num lugar seguro, irmão. Protegido. Aleluia. Eu não sei de você, mas eu amo a igreja. Eu não sei de você, mas eu amo esse pastor aqui, irmão. Aleluia. Aleluia. Quando ele dá bronca, aceita a bronca, porque é para te ajudar. Amém? Essa equipe aqui é boa, viu, irmão? Estou querendo levar para Campina Grande. Ó, se eu levar, vocês vão ficar sem eles. Aí fica numa situação difícil. Mas, queridos, é assim a vida, né? E a gente precisa atentar para isso. Eu quero te dizer, irmãos, que a profecia, a palavra de Deus, vai se cumprir para um bem ou para um mal. Ela vai se cumprir na sua vida. Você escolhendo a vida ou escolhendo a morte. Não foi assim que Deus estabeleceu? Quando eles estavam prestes a entrar na terra prometida, irmãos, Deus disse para eles, olha, eu tenho colocado diante de vocês a bênção e a maldição, a vida e a morte. E Deus diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Queridos, o caminho da vida não se apresenta para nós como um caminho de lucro fácil. É um caminho de sacrifício. É um caminho estreito. Que se você erra o caminho, irmão, todo mundo sabe. Sabe aquele caminho de roça? Que tem bem estreitinho, mas é um caminho seguro. Se você bota o pé para fora, pisa num espinho. Aquele caminhozinho de roça é estreito, não é? Mas é um caminho confortável. O caminho da perdição, o caminho da morte, irmãos, ele se apresenta para nós como um caminho de lucro fácil. Aproveita a vida, faz o que tu queres, você não precisa dar satisfação a ninguém. É um lucro fácil, só que a Bíblia diz que há caminhos que para o homem são caminhos de bem, mas o final dele é caminho de morte. E Deus diz, escolhe, pois, a vida para que vivas. Irmãos, graças a Deus por eu ter recebido o Evangelho antes de ser pai. Porque se eu criasse minhas filhas do jeito que eu vinha, você pode ter certeza, essa conta daria errado. Daria errado porque eu não tinha princípios, irmãos.
Uma certa vez eu me encontrei com um pregador chamado Gilson Lima, que já está com o Senhor. Eu vinha de uma igreja e ele estava em outra igreja e a gente se encontrou na BR-230, lá na Paraíba. E ele, para no posto de gasolina, rapaz, eu quero falar contigo. Ele veio falando, ele era policial federal. Bruto homem, antes de Jesus. Era sangue no olho, irmão. Aí o bicho se converte. Aí, para lá. Aí foi ele que me deu a palavra, para lá para a gente se encontrar. Aí a gente se encontrou, paramos no mesmo posto. Lá vem aquele homem grandão, que ele era musculoso, grandão, chorando, me abraçando, me beijava. Eu digo, homem, pelo amor de Deus, vamos pensar que a gente é duas coisas. Pelo amor de Deus, rapaz, faça isso comigo, não. Não, e ele me beijando, ele, Guto, cara, pelo amor de Deus, olha o que Deus fez na nossa vida. Olha como Deus nos salvou, olha como Deus tem promovido. Tu já imaginou nos melhores pensamentos que tu tinha, o que Deus ia fazer? Eu digo, irmão, não tinha noção, irmãos. Não tinha noção, mas a vida criada ou vivida dentro da igreja promoveu tantas coisas boas para mim. Tantas coisas. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Eu vi o tanto de evento que você tem aqui. O pastor tem trabalhado. Irmãos, olha, eu vou te dizer, levar um grupo de crentes à maturidade dá trabalho. Meu irmão, você dá trabalho, não é brincadeira não. Você dá trabalho. Eu dei trabalho, irmão. Desde que eu nasci aqui, eu dei trabalho para meus pais. Você deu também. Não olha para mim com essa cara estranha, não. Porque eu estou pregando bem hoje à noite, né? Mas não olha para mim assim, não. Mas a gente dá trabalho, irmãos. A gente deu trabalho aos nossos pais, dá trabalho na escola, dá trabalho, e a gente está dando trabalho a Deus ainda. A gente dá trabalho. Mas quando tem um grupo de pessoas crentes, irmãos, sérias, que quer levar você a uma maturidade, não é tão bom. Não é tão seguro estar num ambiente assim. Proteja esse lugar, irmão. Celebre por esse lugar. Sabe, isso é um lugar de salvação. Tem gente que vai chegar aqui, irmãos, com tantos pensamentos errados, vai dizer, para que isso? Para que botar ar-condicionado? Para que cadeira acolchoada? Cheio de para que isso? Você não é um crente, sabe, cheio de para que isso. Você está dentro desse envolvimento, irmão. Cada real que você lança aqui, irmão, é transformado em benefício para você mesmo. E eu quero te dizer, irmãos, isso aqui não é porque a gente é um clube social, porque a gente não é. É uma igreja, isso aqui é para preparar você para algo mais que Deus quer. Fazer sua vida crescer, você desenvolver, para você se encontrar onde o lugar da bênção de Deus está. Oh, aleluia! Vocês estão aqui ou já foram para casa? Amém! Sabe, queridos, esse poder de Deus, ele se manifesta nas nossas vidas. Eu vou te dizer, queridos, eu olhando para trás, eu só tenho gratidão a dar para Deus. E eu fico tranquilo em falar isso, porque talvez você diga assim, mas pastor, por que você está falando assim porque é pastor? Não, porque eu sou crente. Porque tem muito pastor que não tem a vida que eu tenho. De consagração, de dedicação, de oportunidade, de experiências com Deus, sabe, queridos? E a gente precisa ter. Agora, ande com pessoas que não querem nada com a vida para ver como é que você fica. Ande com pessoas que criticam, que zombam, que tudo é ruim para elas, para ver como é que você fica. Irmãos, aqui a gente não tem esse tipo de vida para dar para você, não. Por isso que a gente corrige. Você não pode falar mal de ninguém, irmão. Você não pode abrir sua boca para denigrir ninguém, porque isso prejudica você mesmo. Sabe, quando a gente fala sobre isso, irmão, não é reprovando simplesmente por reprovar, é para te mostrar que existe um caminho melhor a se seguir. E que se você não segue esse caminho, você atrai para você coisas ruins. Agora, quando você anda com gente boa, eu vou te dizer, a vida fica diferente. Eu digo isso porque eu andei com uma pessoa, quando eu era novo convertido, o apóstolo Bud. Irmãos, eu vou te dizer, está perto de um homem de Deus comprometido com a palavra, a sua amizade vai ficar antes do princípio da palavra. Ele não tem compromisso com você de não te dizer uma coisa que você precisa ouvir. Ele vai te dizer o que você precisa ouvir, não talvez o que você queira ouvir. Para ser corrigido, irmãos, a gente precisa mesmo de estar plantado no lugar certo. Eu não sei de vocês aqui, mas você conhece a goiaba, não é? A
goiabeira. Cajueiro, conhece cajueiro? Essas duas plantas, irmão, têm uma peculiaridade. Se lá no Nordeste, ó, que eu viajo muito para... mesmo país, ó. Lá em Campina Grande, lá no sertão da Paraíba, irmãos, lá não é sertão não, é brejo, né, que a gente chama. Mas, bom, quando vai se plantar uma goiabeira ou mesmo um cajueiro, geralmente, irmãos, você pode ver que tem uma estaca, um guia, um pau que é colocado de lado daquele cajueiro ou de lado daquela goiabeira, que é para amarrado naquele caule da goiabeira, que é para o caule ficar tonificado, né, ele crescer, encorpar e crescer para cima. Porque se você não tiver cuidado, ele vai ficando rasteiro. Ele vai ficando uma planta rasteira. Lá em Natal tem o maior cajueiro do mundo. E você vai ver aquele cajueiro, ele é cheio de ondulações, né? Ele é baixinho mesmo. É o maior cajueiro do mundo que eles chamam. É Piauí? Então o que foi que eu disse? É no Piauí. Qual é a cidade aí para eu tirar onda com os natalenses? Onde? Luiz Corrêa, pronto, mas eles dizem que é Natal, então faz de conta que... Mas olha só, irmão, tem o maior cajueiro do mundo, né? Aqui no Piauí, beleza? Então, em paz. Por que se coloca esse guia? Porque, irmão, se você não tomar cuidado, essa árvore, ela cresce, mas ela cresce baixinha. E os frutos vão ser dados, mas os animais comem e você não come. Eles chegam antes e pegam. Porque se coloca para chegar a uma certa altura que os animais não comam daquele fruto. Você entende? Irmão, você não pode viver uma vida rasteira e pensar que Deus vai abençoar você. Você tem que crescer, irmãos. E você precisa de uma estaca, de um guia que te possa dizer coisas que você precisa ouvir, não que você quer ouvir. Dizer num tete a tete, cara a cara mesmo, falar aí no púlpito, falar coisas que são necessárias. Então a gente entende sobre isso, a gente percebe isso. E quando você aceita a palavra, tudo fica mais fácil. Como Jesus, ele percorreu a palavra e ele queria que essa palavra se cumprisse na vida dele. Queridos, você precisa ter o mesmo desejo. E você precisa discernir quando é o plano de Deus e cumprir aquele plano de Deus para a sua vida. Se o plano de Deus, irmãos, para a sua vida te trouxe até aqui, onde é que você vai frutificar? Agora, se um apertozinho de correção te coloca para fora daquilo que é a vontade de Deus, como é que tu vai crescer? Eu lembro do pastor Tony Cook falando num podcast, depois bota lá no podcast do Ministério Verbo da Vida, que é, na verdade, é da editora Rema. E assista esse podcast, é muito bom. Ele está falando sobre a igreja... O nome daquele livro, Renato? A Igreja Espectadora. O fim da igreja espectadora. E ele está discorrendo sobre esse livro, e ele falando sobre pessoas que o pastor corrige um pouco aqui, e eles pulam para outra igreja, por causa de uma correção, ou por causa de alguma coisa. E esse costume que as pessoas têm de mudar de lugar, isso é muito danoso, porque elas não crescem, elas não desenvolvem, elas não enfrentam os desafios, não enfrentam as frustrações, e sempre estão mudando. Ele disse, olha o dano que causaria na cabeça de uma criança. Ela nasce, a criança nasce, e todo mês, se ela fosse mudada de família, ela ia para uma família diferente um mês, depois ia para uma outra família diferente, depois ia para uma outra família. Como é que essa criança nasceria? Com certos traumas, ou cresceria com certos traumas. É como acontece na vida de muitos cristãos, irmãos, que não aceitam as orientações de Deus. Qualquer coisa te faz pular para um lugar que não é onde Deus quer que você plante a sua vida. E eu vou te dizer, querido, sem ter medo de errar, certo? Isso. Coloque as pedras no chão aí. Se Deus te colocou aqui, é aqui que você vai frutificar. É nesse lugar que vai ter os nutrientes favoráveis para você crescer, para desenvolver, para se tornar grande, para se tornar forte, para se tornar frutífero, dentro daquilo que é a vontade de Deus. Amém? E eu quero te fazer ver algumas coisas que talvez você não enxergou.
Por quê? Porque existem muitas coisas bonitas, boas, né? Mas muitas vezes as pessoas se equivocam, né? E criam um tumulto para si. Abre comigo lá em Atos capítulo 13, por favor. Atos capítulo 13. A gente está falando ainda em fazer cumprir a palavra do Senhor. Amém? Você sabe que o apóstolo Paulo, em Atos 13, ele vai fazer a sua primeira viagem missionária. Ele está junto com profetas e Deus o libera, né? Dá uma liberação para ele fazer a sua primeira viagem missionária. E no versículo 16, Paulo entra numa sinagoga dos judeus, porque ele entrava primeiro numa sinagoga, ele queria de alguma forma ministrar a palavra para os judeus. E ele, na verdade, ele entra e por convite do povo, né, no versículo 15, ele diz: irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. Aí Paulo começa a sua ministração. A Bíblia oferece, irmão, um escopo de mais ou menos 25 versículos da pregação do apóstolo Paulo, do versículo 16 até o versículo 41. Amém? O apóstolo Paulo discorre na Bíblia sobre a vontade de Deus. E ele fala sobre Davi, ele fala de como o povo foi rebelde no deserto, né? E ele chega no versículo 27, olha o que o apóstolo Paulo diz, irmãos. Ele diz no versículo 27, 13 e 27. Pois os que habitavam em Jerusalém e suas autoridades, não conhecendo Jesus nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as Escrituras. Forte isso, né? Mesmo sem conhecer, você pode cumprir as Escrituras. Cumpriram as Escrituras. E embora não achasse nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo, mesmo sem conhecer, depois de cumprirem tudo que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou. Irmão, deixa eu te dizer, mesmo sem conhecer as Escrituras, quando eles mataram Jesus, ele estava cumprindo um plano de Deus. É forte isso, porque mesmo você sem conhecer as Escrituras, você pode fazer com que uma Escritura se cumpra na sua vida. Escolhe, pois, a vida, irmão. Escolhe, pois, a vida. Deus disse, olha, eu te coloco diante de vida e de morte, bênção e maldição. Escolhe, pois, a vida. Porque se você escolher errado, essa Escritura vai bater na tua casa também. Versículo 32 diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Veja como ele fala sobre as Escrituras, como ele mexe com a palavra no Velho Testamento. Todo o tempo ele vem trazendo uma noção daquilo que Deus disse no Velho Testamento. Chega no versículo 40, irmãos, e ele ainda está fazendo sua pregação na sinagoga. Ele diz assim: notai, pois, que não vos sobrevenha o que está escrito, o que está dito nos profetas. Essa passagem aqui, ele vai dizer, seguinte, que ele vai dizer no 41, está escrito em Abacuque, irmãos. Abacuque 1:5. E ele usa o profeta Abacuque para trazer essa advertência anos depois. Ele usa o profeta Abacuque para trazer uma advertência. Qual é a advertência? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos, desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Ele estava trazendo um alerta para quem? Para os judeus na sinagoga. E ele discorreu desde o povo no deserto até esse período aqui, mostrando como Deus cumpriu em Jesus todo o plano dele. Um alerta de Paulo: vede, pois, ó desprezadores. Ele usa o versículo lá da lei, irmão.
em Abacuque. Aí você está dizendo, mas pastor, isso é no Velho Testamento. Irmãos, olha, se você abrir em Romanos capítulo 10, só Romanos capítulo 10 tem mais de 10 citações do Velho Testamento. Mais de 10 citações. A gente pode pegar as coisas do Velho Testamento com a peneira de Jesus Cristo e usar para a nossa própria vida. Sem problema nenhum. Quando Paulo termina, irmãos, isso aqui, quando Paulo termina de pregar, esses irmãos ficaram tão maravilhados daquilo que Paulo falava, que na mesma hora, ao saírem, no versículo 42, eles rogaram que no sábado seguinte, ele lhes falasse estas mesmas palavras. E Paulo se despediu e foram embora, para suas casas. Aí vem no versículo 44, ele diz, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, ele diz novamente essa palavra preciosa, cumpria-se, deveria se cumprir na vida deles, o que está escrito. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos julgais indigno da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios, porque assim o Senhor não o determinou. Eu te constituí luz para os gentios, a fim de que seja para a salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificaram a Deus, e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que coisa interessante, irmãos, e eu quero te mostrar algumas coisas aqui, para a gente não ficar perturbado com muitas coisas. O apóstolo Paulo, ele pregou na sinagoga, discorreu sobre o Velho Testamento, chega em Jesus, ele mostra a morte, mostra a ressurreição, e ele diz, olha, tudo se cumpriu na vida de Jesus, e tudo isso era para benefício nosso. O povo ficou tão impactado que diz, rapaz, volta novamente no sábado para pregar essas mesmas palavras, eles queriam ouvir a mesma coisa. Irmãos, lá eles não tinham celular, não tinha WhatsApp, não tinha Instagram. Eu acredito que eles ficaram tão avivados que ele queria trazer gente para ouvir o que Paulo queria. A Bíblia diz que quase toda a cidade, alguns estudiosos dizem que havia mais ou menos 30 mil pessoas naquela cidade. Quase toda a cidade, para mim, é umas 28 mil pessoas que estavam lá. Para a Bíblia dizer quase toda a cidade. E a Bíblia diz que quando ele vai falar, irmãos, os judeus se levantam com inveja, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. O que é que os judeus estavam falando? Rapaz, isso é bom demais, mas não é verdade não. A gente precisa sacrificar. Eles estavam falando sobre o costume judeu. Não é assim. Eles blasfemaram. Irmãos, blasfêmia para Deus é você contradizer a palavra dele. Então tome cuidado de você falar sobre coisa que você não entende. Pode soar para Deus como blasfêmia. Os judeus blasfemaram e contradisseram a palavra que Paulo estava pregando. Aí Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, rapaz, cumpria que a vós outros fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que vocês a rejeitam, se sentindo indignos, veja que não era Deus que estava fazendo com que eles se sentissem indignos, não era Deus que estava considerando que eles eram indignos, eles mesmos, porque ouviram a blasfêmia dos judeus, eles disseram, rapaz, nós não somos dignos. Rapaz, a gente fez muita coisa ruim, somos dignos de nada, não somos dignos de tamanha bondade, da vida eterna, não somos dignos disso. Irmãos, eles se sentiram indignos e rejeitaram. Não foi Deus que estava dizendo você é indigno. Hoje em dia, irmãos, eu vou te dar até um alerta. Tem músicas que não estão em linha com a palavra de Deus. Que coloca você naquele sentimento, aquela sensação, aquele senso de indignidade. E você já entra diante de Deus numa oração com essa consciência, com esse peso. Eu não sou digno, Senhor. Fica rodeando, eu não sou digno. Pensando ser isso, humildade. Humildade, irmãos, não é pensar menos de você, é pensar menos em você. O que Jesus já fez por você já é suficiente. Você não precisa entrar numa oração mendigando o perdão de Deus. Não, você já tem. Você já é perdoado. Diga, eu já fui perdoado.
Isso não quer dizer que se você errar, você não tenha que pedir perdão. Eu estou falando sobre coisas da sua vida passada. Você entende? Mas uma vez que você tem consciência e se arrepende, irmãos, você pode entrar com confiança, com segurança. E.W. Kenyon, ele diz uma coisa interessante, irmãos, e eu queria repetir essa frase dele. Ele diz assim: o sentimento de indignidade destrói a fé, rouba-nos a paz do espírito e torna ineficaz a vida de oração mais fervorosa e zelosa. Isso não é forte? Queridos, eu vou te dizer assim, esse sentimento de indignidade, que eu não sou digno da bondade de Deus, destrói a fé. A gente entra titubeando na incerteza se Deus quer ou não, porque a gente fica com esse sentimento: eu não sou digno. Você não era digno de nada, irmão. De nada. Você não valia nada. Você não prestava. Eu não prestava. Irmãos, como o pastor dizia, eu era um zero duplo. Ninguém dava valor a mim para nada, irmão. Não valíamos nada. Nossa justiça servia para Deus como trapo de imundícia. Não funcionava. Mas um dia, irmão, um dia, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que resolveu dar o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Aquele que crê tem. Diga: eu tenho. Eu não vou conseguir. Eu tenho. Quando eu recebi Jesus, irmãos, isso me dá uma certeza de que eu sou filho de Deus. Eu fui transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ô, irmão, eu sou tão feliz com isso. Toda vez que eu passo por problema, eu tenho que lavar a minha mente. E alguns podem dizer: mas pastor, o senhor está falando sobre lavagem cerebral? É melhor lavagem cerebral do que sujeira cerebral. Brincadeira, irmão. Talvez você não compreendeu. Eu não concordo com essa coisa de lavagem cerebral, não. Vai. Eu só estou brincando, é só para a pregação ficar mais artística. Mas não, para bom. Mas você tem que entender que você mesmo precisa renovar a sua mente para entender o que Deus quer para você. O que Ele tem para você. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Quando a gente entende sobre a bondade de Deus e sobre o que Deus considera, como Deus considera a nossa vida, as coisas passam a ser diferentes. Eu te pergunto, irmão, se eu tivesse para dar um presente aqui ao William, se eu fosse dar um presente ao William aqui, e eu quisesse dar um presente bom, um carro ao William, uma Ferrari, uhul! Se eu quisesse dar uma casa ao William, lá em João Pessoa, na praia, ó. Não vai não, viu, o pastor não deixa não. Mas se eu quisesse dar um presente a ele, irmão, quem determina o valor do presente? Sou eu que vou dar ou ele que vai receber? Sou eu que vou dar. Ele pode nem merecer. Mas eu quero dar o presente, o dinheiro é meu e você pode ficar chateado à vontade. Eu não vou nem olhar o que você está dizendo. Eu posso dar um presente, irmãos. Deus foi com a nossa cara. E resolveu dar um presente a gente que a gente não merecia, irmão. Deus foi com a tua cara, meu irmão. Você pode usufruir desse benefício da palavra de Deus. Irmão, você está na casa do Pai. Você é filho de Deus. E porque é filho de Deus, você tem o mesmo direito que eu. Sabe o grande problema, irmãos? É que as pessoas pensam assim: ah, mas eu tenho que fazer por onde merecer. Eu tenho que, de alguma forma, pagar um preço pelo que Jesus já fez. Não. Você tem que pagar um preço num sentido, daquele de obedecer às orientações que Deus está te dando, como inspiração. Você entende? Mas pagar o preço pelo que Jesus já fez por você, na cruz do Calvário, não, irmão, você só recebe, só aceita. Ah, aqueles judeus vão ficar chateados, mas os gentios se alegraram e creram. Regozija, irmão. Faz assim comigo, ha, ha, ha. Aleluia. Esse tipo de vida funciona. Aí você não fica dependendo assim:
quando Deus quiser. Não, não é quando Deus quiser, Ele já quis. Viva uma vida avivada, irmãos, celebrando, dançando, como a música de Andrezinho, né? Celebra a vida, irmão. Você tem uma vida muito boa. Amém? Quando a gente entende isso, a gente passa a se comportar como Deus quer. E a gente começa a confessar a verdade da palavra. Estou encerrando já. Mas Renato pregou primeiro, demorou mais do que eu, então eu vou demorar mais. Mas olha só. Eu quero que você abra comigo lá em Provérbios capítulo 24. A gente precisa ter ousadia, irmão, de falar como Jesus falava. Hoje se cumpriu essa palavra. Hoje se cumpriu. Diga comigo, hoje se cumpriu. Aleluia. Diga, eu sou filho de Deus. Eu tenho acesso a Deus. Os benefícios de Deus estão na minha vida. Diga, hoje se cumpriu. Aleluia. Provérbios 24:10 diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Essa palavra fraco no hebraico quer dizer deixar cair, abandonar, relaxar, estar em silêncio ou mostrar-se frouxo. A gente pode trocar essa palavra e a gente pode colocar dessa forma na versão Guto Emery. Diz assim: se te mostras em silêncio no dia da angústia, tua força é pequena. Ou se você fica em silêncio. A Bíblia diz que a morte e a vida está no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Qual é o fruto que você está comendo, irmão? Talvez você esteja falando errado, falando o que não quer. E está acontecendo exatamente aquilo que você não quer. Você precisa mudar. Não é o que fala demais, nem o que fala de menos, é o que fala certo. Correto. Amém. Abre em Salmos, no capítulo 8, versículo 2. E eu acho interessante essa passagem aqui, porque diz assim: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. A Bíblia diz: da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse, criasse força. Em Mateus 21:15, Jesus utiliza esse mesmo versículo aqui. 21:15 diz assim, Mateus: mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que esses vêm dizendo? Aí Jesus respondeu: sim, nunca lestes? Na boca de pequeninos e criança de peito tirasse o perfeito louvor. Irmão, Jesus faz um trocadilho aqui nas palavras. O Salmo diz: na boca de pequeninos e criança de peito suscitasse força. Jesus disse: na boca de pequeninos e criança de peito tirasse o perfeito louvor. O que Jesus estava querendo dizer, irmão, é que o perfeito louvor suscita força. A palavra louvada, o perfeito louvor, a perfeição naquilo que você acredita, irmão, suscita força. Mas quando você não é perfeito no seu falar, quando você está com aquele senso de indignidade, você não tem força, fala as coisas erradas. Aí a gente entra no versículo preferido do irmão Reagan, Marcos 11:23, abre lá comigo. Falta 5 minutos para encerrar. Aleluia. Marcos 11:23, 22 e 23, diz assim: ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Quem está dizendo isso, irmão? É o Rema Brasil? É o Verbo da Vida? É o Verbo da Vida, Jesus, né? Mas não é a instituição Verbo da Vida. O que ele está dizendo, irmãos? Ele está simplesmente falando palavras ao vento? Não, ele está dizendo sério mesmo. Existe uma fé do tipo de Deus. Essa fé do tipo de Deus é crer no coração e falar com a boca. Em verdade vos digo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Veja que Jesus não está apontando aqui em nenhuma passagem, irmão, para uma fé gigantesca, uma fé grande. Então, se Jesus não está apontando que você tem que ter uma fé muito grande,
Você não precisa dizer, eu preciso ter a fé do pastor Fábio. Ah, se eu tivesse o conhecimento de fulano. Ah, se eu tivesse a sabedoria de cicrano. Não, você só precisa crer e falar. Crer e falar na palavra, irmãos. Sabe, crer e falar. Ele não está botando foco naquilo que, na fé grande que você possa ter. Ele está botando foco, irmãos, nas suas palavras. O foco aqui são as palavras, crendo no coração. Se você tiver um monte, irmão, e você ficar calado, esse monte vai permanecer lá. E como eu falei ontem, não se trata de você dizer assim, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente, eu não estou doente. Não é uma coisa de negar a circunstância. A fé não nega o problema, irmão. A fé não nega que o diabo é real. A fé não diz que é mentira um caroço que apareceu simplesmente. A fé fala sobre esse caroço, fala sobre esse monte, a fé fala, a fé crê, a fé diz, a fé localiza, mas não fica tão espantado que fica falando nisso o tempo todo. A fé diz, caroço, saia em nome de Jesus. Eu não gasto tempo negando, irmãos, eu gasto tempo falando sobre ele. O que eu quero que aconteça, você vai morrer e secar até as raízes. Amém. Eu lembro de uma vez, o pastor Bud chegou uma senhora lá e ele pediu oração a ela estava com um tumor. E os médicos queriam que ela fizesse a cirurgia rápido. E o pastor, ele nunca disse assim, ele disse, rapaz, eu tenho muito cuidado no que eu vou dizer. Quando eu sei que é a inspiração de Deus, eu falo. Eu não quero que as pessoas caminhem na minha fé e não na fé que Deus deu a ela, ou na compreensão que eles têm. Então, quando ele disse que foi orar, ele disse, irmã, se submeta à cirurgia, porque a doença saiu na frente da sua fé. Não tem problema nenhum, o médico luta com o mesmo diabo que eu. Então, vá na sua fé e a gente vai orar por uma recuperação sobrenatural. Só que quando ele foi orar, a inspiração veio sobre ele, e ele disse, olha, esse caroço aqui vai secar agorinha. Eu corto o poder desse caroço agora na sua vida, e eu quero te dizer que como uma planta, uma flor que você corta da roseira, ela vai secar, porque a vida daquela planta está ligada na roseira. Se não tem mais vida ali, a vida foi cortada, vai secar. Esse caroço está seco agora. A família pressionou, uns dias depois, ela teve que fazer a cirurgia. E ela foi fazer a cirurgia. Quando os médicos abriram, o caroço estava seco, irmão. Seco. Houve uma palavra dita ali. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Considero o que Jesus falou. Amém. Abra comigo lá em Lucas, para a gente começar a encerrar. Lucas capítulo 17, versículo 3. Lucas 17. Jesus disse, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos, ao Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Quantas vezes, irmão, a gente vê isso na igreja? Rapaz, pastor, eu vou dizer, comprar aquele terreno, tem que ter uma fé grande. Tem que ter uma fé forte. Era a mesma coisa que os discípulos estavam dizendo. Vixe, meu Deus do céu. É assim mesmo, Jesus, tem que aumentar a nossa fé. Senhor, aumenta a nossa fé. O que Jesus falou em seguida, irmão, é a resposta. Ele disse, olha, respondeu o Senhor, se tiveres fé como um grão de mostarda, direis. Ele não mostrou, irmão, ele não disse que você tem que ter uma fé grande. Ele combateu esse pensamento. Ele disse, rapaz, se você tiver como um grão de mostarda, e tiver coragem, você diz. Qual é o desafio, irmão? É comprar um terreno, é nosso. Em nome de Jesus. Pastor, será que é assim mesmo? Eu vou te dizer, eu creio piamente no que Jesus falou. Eu não estou determinando o tempo aqui, mas que vem para a nossa mão, vem. Vem para a minha mão. Mas pastor, eu já tentei. Não é questão de tentar não, irmão. É questão de convicção.
Eu gosto de uma frase que o pessoal no Velho Testamento, eles falavam, diz assim: tão certo como vive o Senhor. Aleluia. Irmãos, isso é uma convicção que não abre para um trem carregado de cimento. Rapaz, tão certo como vive o Senhor, que esse terreno vem para a nossa mão aqui. Que essa igreja vai expandir, irmão. Que a gente vai se tornar uma igreja missionária. Que novos pastores vão surgir aqui. Que novamente a escola de ministros vai vir para esse lugar. Irmão, a gente vai causar um rebuliço santo nessa cidade. Oh, aleluia. Tão certo como vive o Senhor, sua vida será afetada, irmão. Aleluia. Pela palavra de Deus. Amém. Você está pronto para esse mover de Deus? Então você tem que falar de acordo com o que a gente fala aqui, irmão. Você não pode ir na contramão, ficar sem querer declarar. Irmãos, Jesus disse, não é uma questão de uma fé grande, é uma questão de ter coragem para dizer. Eu vou te dizer, alguém já disse, que quem viaja muito pelo mundo ou é milionário ou é missionário. Se a gente não é milionário, a gente vai ser missionário. Né? Pai, eu quero pregar em tal lugar. Ah, não tem dinheiro não? Dinheiro vem. Dinheiro vem. Chega o dinheiro na sua mão, irmão. Diga, minha mão é abençoada. Diga de novo, minha mão é abençoada. Onde eu piso o meu pé, aquele solo é meu. Aleluia. É pela fé, irmão. Declarando com ousadia. Crendo na palavra de Deus. Ah, mas pastor, o senhor tem que entender, pastor, que minha família toda vem debaixo de uma pressão, de uma maldição. Meu avô morreu assim, minha avó morreu assim, meu tio morreu assim, tu vai morrer assim. Se continuar confessando assim, vai ter a mesma coisa, irmão. O mesmo resultado, você tem que interromper isso. Interrompe pela fé. Diga, pela fé, eu sou saudável. Pela fé, eu sou cheio de dinheiro. Diga, pela fé, eu tenho alegria. Eu tenho paz. Eu tenho ousadia. Pela fé, eu vejo as portas de oportunidade se abrirem para mim, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia! Irmão, tudo é pela fé. Tudo é pela fé. A gente não está falando nada novo que Jesus já não tenha falado, irmão. Mas um dia a igreja ficou intimidada de dizer as verdades que Jesus falou. Não foi eu que falei isso, e ele explicou como é que a fé funciona. É uma lei. É uma lei, e ela funciona. Essa lei funciona. Diga para seu vizinho, essa lei funciona. Rapaz, quem estabeleceu a lei da gravidade foi Deus, irmãos, e funciona. Você pode dizer, eu não acredito. Sobe em cima da casa e dá um pulo para tu ver. Funciona. A lei da fé da mesma forma. Crer no coração, falar com a boca. Crer com o coração, falar com a boca. Irmãos, eu tenho um vídeo para passar aqui e eu vou encerrar, quase encerrar com isso aí. Os irmãos vão passar aqui. Do irmão Reagan, ele falando sua fé. Ele saiu do leito de enfermidade aos 17 anos. Saiu de uma condição incurável. Os médicos tinham desenganado ele. E, de fato, ele já queria que a família se preparasse para o enterro dele. Ele pegou esse versículo, Marcos 11, 23, e tomou posição. Não passa agora, não. Desliga as luzes aqui do templo, por favor. Num versículo só, irmãos, ele baseou a sua vida. Pode desligar tudo, viu? Só não esse telão aqui, porque senão vai dar trabalho para ligar de novo. Mas num versículo só, irmãos, ele se levantou do leito de enfermidade e creu. Eu pedi para desligar porque eu sei que você tem um celular e possivelmente você tem um aplicativo que utiliza o flash da sua câmera. Quando você está ao meio-dia, o flash da câmera, irmão, é insignificante a luz dela. Você não ilumina nada. Ao meio-dia, tudo está muito claro. E é insignificante a luz. Agora, quando você está de noite, que você coloca o flash, pode não iluminar todo o ambiente, mas, irmãos, faz com que você não tropece em nenhum obstáculo.
Quem já foi no banheiro com um celular com a câmera assim ligada? Já foi, né? Você sabe que você usando isso, você não tropeça, não é? Um versículo só, irmão. Um versículo só é suficiente para dar resultado na sua vida. Ah, mas eu tenho que conhecer a Bíblia de capa a capa. Um versículo só, irmão. Um versículo só. Qual é o versículo que vai avivar seu coração para você sair desse atoleiro que você está? Deixa o Espírito Santo avivar. Talvez seja Marcos 11:23, talvez seja outro. Um versículo só pode te dar vida até os 86 anos de idade. Um versículo só te tira dessa quebradeira financeira e te coloca num lugar de destaque, num lugar de abundância. Um versículo só tira aquela desarmonia na família, porque você se apega naquele versículo como a sua tábua de salvação e você diz: eu não vou desistir. Aleluia! Diga: eu não vou desistir. Diga: eu vou cumprir os planos de Deus para a minha vida. Vamos ver esse vídeo aqui. Aleluia! Está pronto para celebrar? Está pronto para correr? Está pronto para dançar? Irmão, você precisa estar pronto. Depois de fazer umas declarações dessa, seu coração precisa estar pronto. Eu quero que você, para a gente encerrar, fica de pé, viu? Lá no Salmo 118, abre lá comigo, por favor. Oh, aleluia. Eu demoro muito vir aqui, você tem que ter uma paciênciazinha comigo. Aleluia. O salmista, irmãos, ele vem conclamando o povo a falar, a declarar da bondade do Senhor. E ele diz no versículo 1 assim, ó: rendei graça ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha o que ele diz no versículo 2. Ele está falando, rendei graça, ele está dizendo como um regente, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia dura para sempre. É Salmo 118, 1, viu? No versículo 2 ele diz: diga, pois Israel, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Diga, pois, ó casa de Arão, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Eu digo, diga, pois, Verbo da Vida, Teresina, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Oh, aleluia, aleluia. Aí ele vem falando, irmãos, no versículo 14: o Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. Olha o que ele diz: nas tendas do justo há uma voz de júbilo e salvação, a destra do Senhor faz proeza, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proeza. Depois que você fala da bondade do Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Irmão, você falando, você vai começar a pensar, e o Senhor vai te inspirar. A destra do Senhor vai se levantar, te encher, irmão, te encher. E você vai fazer as declarações mais ousadas na sua vida, irmão. Você vai falar como esse salmista aqui: eu não morrerei, mas eu viverei para contar os feitos do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Você está pronto para dizer: sim, as suas misericórdias duram para sempre. Diga: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Oh, aleluia. Ainda que a figueira não floresça,
Ainda que não exista gado no curral, todavia eu louvarei ao Senhor. Aleluia. Você está pronto para celebrar? Oh, aleluia. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, eu não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha. Eu passo pelo meio do mar. Eu sou da fé e vivo sobrenatural. Eu creio em milagres e no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Diga! Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio. Tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível. Eu creio. Nada é impossível. Eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio. Tudo é possível. Eu creio. Nada é impossível. Eu creio. Tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, aleluia. Vai acontecer. Vai acontecer. Oh, celebra. Vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível. Eu creio, nada é impossível. Eu creio, tudo vai acontecer. Aleluia! Vai acontecer. Conforme fora dito, vai se cumprir. Vai se cumprir. Aleluia. 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 Diga comigo, tudo que Deus falou vai acontecer. Ei. Diga de novo, tudo que Deus falou vai acontecer. Diga que se cumpra em mim a tua palavra, Senhor. Não foi isso que Maria disse? Que se cumpra na tua serva a tua palavra. Aleluia. Pastor Fábio, deixa eu falar com o senhor aqui com toda reverência. E a senhora também. Vocês não vieram aqui à toa, vocês não vieram aqui brincando de evangelho. E eu tenho uma consciência, Fábio. Tenho consciência disso. Vocês passaram por situações, mas meu irmão, Deus está te comandando para levar esse povo a um nível de fé maior. E eu quero reconhecer perante o povo como um líder no Ministério Verbo da Vida, a unção que está sobre a sua vida. Não tenha medo. Rapaz, tudo que Deus falou vai acontecer. Eu creio que está entrando uma nova fase para a sua vida, Fábio. De afinação em coisas que o Senhor deseja fazer. Porque essa coisa que tem aqui é grande. E você não vai dizer como os outros, aumenta na minha fé, não. Você só vai falar. Isso, as coisas vão ser atraídas para você. Em nome de Jesus, Pai. Que eles sejam esses portões, Pai. Que pessoas vão passar e vão ser beneficiadas por sua graça. Eu te louvo, Senhor, por uma afinação.
unção sobrenatural, Pai, e capacitando ele a tudo aquilo que o Senhor deseja. Esse casal poderoso, Pai, se tornando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. E meu irmão, eu vou te dizer, mantenha o seu coração de joelhos, porque nada vai ser no seu braço, não é na sua capacidade, na sua força, na sua inteligência. Se fosse pela inteligência de alguém, Deus teria colocado outra pessoa, mas é por causa do seu coração, diz o Senhor. É do seu coração. Eu, o Senhor, vou fazer conexões divinas nesse lugar. E você vai ver tudo que o Senhor tem falado acontecer nesses dias. Obrigado, Pai, por sua unção. E abre-se um novo tempo, Pai, em nome de Jesus, para essa igreja, para esse povo, para esse casal, no nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Tudo que Deus falou vai acontecer, irmão. Tudo que Deus falou vai acontecer. Tudo que Deus falou. Tudo que Deus falou vai acontecer. 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 Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. Tudo vai acontecer. Oh, tudo vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. E eu creio, tudo é possível, eu creio. Nada é impossível, eu creio. Tudo vai acontecer. Aleluia! Aleluia. Você pode sentar um pouco, irmão. Eu ia embora agora pegar o avião, mas eu resolvi ficar mais um tempo. É brincadeira. Irmãos, eu senti no coração de fazer o apelo nessa noite. E pedir ao pastor, mas eu queria que você curvasse seus olhos, curvasse a sua cabeça, fechasse seus olhos. Esse é um momento tão especial, irmãos, assim, onde Deus ele pode se mover na vida de uma pessoa para trazer a solução para a vida dela. E a igreja tem que estar preparada para isso. Se você está aqui nessa noite, eu queria fazer um convite a você. Talvez você veio através de um convite e você tenha pensado, não, foi fulano que me convidou. Ele só foi o portador, como um mensageiro, como um carteiro. Mas foi o Senhor mesmo que te trouxe até aqui nesse lugar. E eu queria hoje orar por você que está aqui, que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você estiver aqui, está com desejo de receber esse Jesus, ouviu essa palavra, queria que você desse um sinal com a sua mão, levantasse a sua mão assim. Aleluia. Glória a Deus, eu estou vendo sua mão, meu irmão. Estou vendo sua mão, meu irmão. Estou vendo sua mão. Glória a Deus. Eu vou pedir, irmão, para você vir aqui, vocês que levantaram as mãos, por favor. Eu quero orar junto com você. Se você está aqui, vem aqui. Eu quero orar por você. É um momento tão especial, tão especial. Como é teu nome, irmão? Cande? Tande. Prazer, Tande. Glória a Deus. Que bênção, viu, Tande? Você está aqui. Tem mais alguém aqui que deseja receber? Como é seu nome, irmão? Como é seu nome? Gessé. Olha, nome bíblico de Deus.
Tan de Jessé. Tem mais alguém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que bênção. Que bênção. Como é seu nome? Grace. O seu? Pablo. Que bênção. Que bênção. Eu vim lá de Campina Grande só para trazer essa mensagem para vocês. Eu sei que a maioria aqui recebeu por tabela, mas Deus me trouxe para vocês aqui. Eu queria fazer isso, eu estava incomodado ali, eu ia passar para o pastor, mas era eu mesmo para fazer e para orar por vocês. Quero que vocês fechem os olhos e digam assim: Pai, eu ouvi a Tua palavra e eu abro o meu coração para receber Jesus como Senhor e como Salvador da minha vida. Eu quero, Pai, uma transformação na minha vida. E eu agora aceito Jesus como Salvador e como Senhor, no nome de Jesus. Deixa eu orar por vocês. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida do Tandy, Pai, para essa fome e a sede no coração dele aumentar, na vida do Jessé, na vida da Grace, Pai, em nome de Jesus, que eles, Senhor, tenham uma fome e uma sede ainda maior de Te conhecer, e que eles possam usufruir do benefício de ser filho de Deus. A Sua palavra diz que eles foram transportados do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor, e é nesse momento, Pai, que nós temos Ele como Sua família, como os nossos irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Gente, olha aqui para mim. Isso que aconteceu hoje aqui com vocês é uma coisa maravilhosa, sabe? A vida de vocês vai ser transformada. Vocês saíram de uma família natural e entraram numa família espiritual. Eu queria que vocês virassem aqui e olhassem esse povo aí, ó. Sua família. Aleluia. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o Seu louvor. Um novo tempo já chegou, a melhor fase já começou. Sigo em frente para o Seu louvor. Vou avançando, vou crescendo, prosperando e com Ele vivendo. Sigo em frente para o Seu louvor. Só vai melhorar, só vai melhorar.